Olá, me chamo Márcio da Silva e o que eu venho relatar aqui hoje foi algo totalmente estarrecedor que eu passei. Esse ocorrido foi há 15 anos atrás aqui no estado do Rio Grande do Sul, na cidade do Arroio dos Ratos. Para quem conhece bem aqui nas cidades do interior do estado do Rio Grande do Sul, há muita mata fechada, mata virgem, muitas que não foram exploradas e muitos de fazendeiros, que foi aonde aconteceu o ocorrido comigo. Onde eu topei com uma coisa que até hoje não sai da minha lembrança, não sai da minha cabeça, e venho relatar aqui hoje neste canal. Nessa época, eu recém tinha saído para reserva. Há 15 anos atrás, estava me entrando de reserva, saindo do exército brasileiro. Então gostava de andar em mata. Era fissurado por isso. Andar no meio da mata, trilhando, caçando. E fazia geralmente isso à noite. Eu e tinha mais um parceiro, que na época era também ex-militar. Um pouco mais velho que eu. E esse ocorrido foi na fazenda do tio dele. Era um senhor sozinho, que morava solito. Não tinha filhos e nem era casado. Me lembro bem que, naquela época, era frio, era inverno. Estava com o tempo meio nublado para chuva. E nós tínhamos marcado uma boa de uma caçada. E assim nós fizemos. Marcamos para uma sexta-feira para sábado, pois já trabalhava em outro serviço, e naquele sábado estaríamos de folga. E estávamos tudo preparado. Compramos pilhas para lanterna, água, alguns mantimentos e munição para nossas espingardas de caça. E no tal horário marcado, nós saímos 6 horas da tarde, era tardinha para a noite, e nós íamos entrando, trilhando, íamos pegar um caminho novo. Seu tio era um homem muito bem de vida. E ele tinha uma vasta de uma fazenda, que se entrava, saía da estrada principal da via, da rodovia, e entrava mais uns 15 quilômetros para dentro, que era só chão batido e fazenda. Não tinha água encanada, tinha apenas iluminação, já nessa época já tinha poste de luz, mas era tudo fracionado. E nós não tínhamos ainda trilhado nessa estrada, e era extensa mata fechada. Então nós marcamos. Eu sempre um dia antes, sexta-feira, saí do serviço e ia para lá, e logo nós iríamos pegar essa trilha. Tudo preparado, foi o que fizemos. Então nos despedimos do tio dele, que era um homem, um senhor já de idade, mas estranho. Um homem quieto, não era muito de conversa, mas era hospitaleiro e respeitador. Pegamos então e fomos subindo aquela trilha, conversando como sempre. E já estava caindo a noite. E não demorou muito para que a noite embrenhasse aquela escuridão naquela mata. Não tinha iluminação de lua, pois não estava estrelado. Estava nublado o tempo. Estava frio. Um frio de ranguiacusco, que nem diz aqui no sul, tia. Então nós fomos entrando naquela mata. E só escutava barulho dos bichos da noite. Porque quando você vai entrando, caminhando no meio da mata, quebra galho, faz barulho no matagal. E os bichos que ali tem ninho, estão pela volta, eles começam a dar sinal. Até mesmo de alerta para eles. É a reação que os bichos têm. Então vamos entrando. Logo com as espingardas em punho e o outro com a lanterna, iluminando ali para não cair dentro de um lodo, um local que nós chamamos aqui olho de boi. Olho de boi é como areia de movediça. Tá caminhando aqui, daqui um pouquinho tu cai num local e vai afundando. É tapado com as tipo de um aguapé, baixinho, pura lama. Tu cai ali, vai sumindo, é um sumidor. Então iluminando e o outro ia atento. Logo que nós saímos da beira do campo, entrando por uma mata um pouco fechada. Então logo, Maurício, que era o meu amigo, ele estava com a lanterna e um facão, e abrindo o caminho. E nós vamos seguindo. E era um frio, que escutava aquele zumbido dos galhos e vento, e nós começamos a subir. Como era um pequeno morro,
fomos subindo devagarito. Andamos ali, eu acho que já 1,5 km e não via um bicho. Um bicho. Já estávamos quase desistindo. Quando começamos a escutar um barulho, como se fosse de lebre, bicho da mata. Então logo nós começamos a andar um pouquinho mais quieto e mais lento. Logo se deparamos com tipo de um lugar mais plano. Nós já tinha subido bastante já pro morro. Encontramos uma clareira e tinha um açude, né? Meio ralo, não muito. E tinha uns ratão do banhado. Para muito quem não conhece, é capivara, capincho. Então eu disse pro Maurício, olha, fica quieto, te agacha e desliga a lanterna para não chamar atenção. Porque esses bichos da mata, eles têm um olfato muito aguçado. O instinto animal deles são bem diferente do nosso. Eles escutam de longe qualquer barulhinho. Mas nós estamos ali, acocados, só observando. Só observando. Quando nós escutamos do outro lado do lago, aonde estava aquele banhado, um pequeno banhado, estava umas 4 capivaras ali, tudo comendo ali, bebendo água na beirada. Quando vê um barulho, e um fedorão, um barulho vindo do outro lado. E nós quietos ali. E eu disse pro Maurício, não faz barulho, que tem algum bicho aí. Vai saber o que é. Jaguatirica, sei lá o que pode ser, um bicho brabo no meio do mato. E se botar em cima de nós? Ficamos quietos ali, acocados. Só observando. E nós sentimos que vinha um bufado. E não vinha na nossa direção. Ia pra direção dos bichos, meio quebrando o galho. Aqueles bichos ali, aquelas capivaras que estavam ali, aqueles capinchos, esticaram a cabeça e ficaram observando. Que escutaram o barulho. Aquele barulho que vinha também no meio do mato, e aquele fedorão, bufando, parou também. Mas me subiu um pressentimento tão ruim, chegou a me doer a boca do estômago, e eu cochichei pro Maurício e digo, vamos sair daqui. Isso não tá me cheirando coisa boa, não tô me sentindo bem. Maurício disse, não é bobagem, isso é o frio, rapaz. Fica aqui até, vamos pegar aquelas capivaras e toquemos embora. Maurício era teimoso. Vou te contar. E eu ali com a mão na espingarda. Daqui um pouquinho, aqueles bichos de novo começaram a comer. Quando nós escutamos algo quebrando galho bem fraquinho, parece que como se estivesse rastejando, uma coisa parecida, não sabia dizer bem o que podia ser. Quando nós vimos, a uns 15 metros à nossa direita, estava a uns 10 metros dos bichos que estavam ali. Mas nós vimos um vasto de um vulto preto, uma coisa preta, grande. Um baita de um bichão, parecia um bezerrão. Um babuinozão grandão. Aquele bicho brilhava os olhos e estava acocado. Aquela coisa estava acocada, as patas de trás meia pequena, estranha. E o bicho era quadrúpede. Mas o bicho era grande, comprido e peludo. Aquele fedorão, porque o vento estava pro nosso lado, que viu um fedorão de carniça. E eu olhei pro Maurício, o que é aquilo lá, rapaz? E ele disse, eu não sei, vamos ficar quieto. Se vier pro nosso lado, nós grudamos o tiro. Aquele bicho ali fez uma posição e deu um bote certeiro em cima da capivara. Pegou uma. Aquele bicho deu um bote só. Só deu um bote, foi tão rápido que uma da outra correu pro meio do mato, aquilo trilhou, se foi, a outra se tocou para dentro do açude e a outra lhe grudou. Deu um pulo certeiro no pescoço, mas era um vasto de um bicho. E aquele bicho lhe deu um rosno, era um urro, sei lá o que é. Aquele bicho, quando nós vimos, que pegou meio um clarão, nós se apavoremos. O que nós vimos não era normal, não era desse mundo. Era uma criatura diabólica. Quando eu olhei pro lado do Maurício ele estava com os olhos saindo lágrimas, gelado, pálido, e não falava nada. E eu tentando cutucar ele, vamos sair daqui rastejando. Como nós era ex-militar, nós tinha técnica de rastreio no meio do mato. Ia rastejando no meio do mato, saindo devagarinho e se sumindo ali. Porque aquela criatura, o bote que deu de 20 metros ali, deu um bote certeiro naquela criatura. Mas olha, coisa horrível. Aquele bicho deu um bote certeiro em cima daquele bicho. Mas
Nós não sabíamos o pior que ia vir. Eu nunca vou me esquecer. Então o Maurício estava pálido e gelado. Eu tive que dar um puxão nele e dizer, vamos embora daqui rastejando. Saímos dali rastejando ali, uns 10, 15 metros pra frente. Foi quando se levantamos, o bicho estava intertido lá, rasgando. Mas você via assim, ó, o grito daquela capivara sendo rasgada por aquele baita bicho. Baita bichão. Aquilo era uma fera, uma criatura do mato, tenebrosa. E ainda quando andamos, se levantamos, demos 10 passos, o Maurício me tropeça num galho de acácia e dá aquele barulhão. Foi quando nós olhamos para trás, aquele bicho com aqueles olhos brilhando, olhou bem na nossa direção. E nós saímos dali, vamos trotear, vamos correr daqui. Saímos correndo ali em pavor. Eu só escutei um urro daquele bicho. E nós começamos a correr, a correr, a correr, a correr. Pra se sumir. Mas aquela criatura não veio atrás de nós. Aquele bicho não veio. Nós escutamos aquele urro, mas saímos dali tropeçando, se rolando. Que se aquela coisa tivesse vindo atrás de nós, não tinha sobrado nada. Saímos dali reboleando, correndo que nem uns retardados. Parecia que não tinha árvore, não tinha nada, buraco nenhum. Ia tropeçando, rolando, caindo. Ficou coisa pra trás que nós deixamos. Saímos apavorados, só ficamos com as armas na mão, com os olhos trincados e apavorados. Só eu sei que nós passamos, foi um cagaço. Quem vê essa coisa aí sabe. Quem vê essa coisa aí sabe. Era uma criatura, era um lobisomem. Não tenha dúvida que era uma criatura maligna dos matos. Chegamos lá na casa lá do tio dele. Batemos palma. O velho não atendia. O velho não atendia. Pegamos ali meu carro ali e se sumimos. Maurício disse, meu tio tá dormindo, vamos deixar ele dormir aí, vamos embora. Pegamos o carro e se toquemos fora. Saímos dali chispando. Mas nunca mais, nem eu nem o Maurício esqueci disso. Até hoje nós falamos. Até hoje somos amigos. Continuo morando aqui no Rio Grande do Sul ainda. Aqui no estado. Porque hoje eu moro um pouquinho mais afastado em São Miguel. Ele mora ainda em Arroio dos Ratos, mas mais pro lado da cidadezinha, no centrinho. Mas vou dizer pra vocês. Eu sei o que eu vi. E ele também. Não era desse mundo. Mas esse foi o nosso relato do acontecido, dessa criatura do mato que nós topamos. Era um lobisomem. Ou que fera que era. Normal não era. Era diabólico. Boa noite.